Agora sim, pessoal, começou a novela do pacote de corte de gastos no Congresso Nacional. Já teve aquela novela interminável, né, aquela coisa pantanal, do pacote sendo concebido, discutido, fatiado, desidratado nas reuniões com o Lula, até chegar aquele pacote michuruca, que foi apresentado para a gente, mas que precisa de PEC, projeto de lei, para ser viabilizado. Tem um monte de coisas que o Lula podia fazer via MP, via decreto, cortar um monte de coisas, acabar com ministérios, acabar com as viagens dele aí e tudo mais, e que daria muito resultado, o mercado reagiria bem, o dólar estaria aí nos 5,50, se o Lula tivesse apresentado isso aí. Mas não, né? Claro que vai colocar no lombo do trabalhador e vai ficar fazendo aquelas promessinhas meia boca dele, né? Então, temos esse pacote aí que botou o dólar lá na casa dos R$6, isso chegou no Congresso Nacional, finalmente aconteceu, foi encaminhado hoje, né? Aliás, foi encaminhado ontem, dia 2, estou gravando esse vídeo aqui no dia 3, e o Congresso vai avaliar essa situação, né? Qual é a expectativa? Bem, o senhor Geraldo Alckmin afirmou que se o Congresso aprovar o pacote, o dólar vai cair. E é bem provável que aconteça sim, tá? Não vou negar não, até porque eu sempre falo aqui no canal que o dólar deve ter sim uma correção em algum momento nos próximos dias, nas próximas semanas, mas aquela correção que vai colocar o valor dele não tão abaixo quanto estava antes, né? Aquela correção para cima no longo prazo. Randolph Rodrigues falou que o Congresso Nacional vai aprovar isso aí em 2 semanas. PEC em 2 semanas? Será mesmo? Com a discussão de orçamento rolando ainda, um pouco otimista isso aqui. Vamos ver até onde a coisa vai. E se não for em 2 semanas, é só no ano que vem. Sem dúvidas, né? Mas aquela treta continua valendo ainda entre o Flávio Dino, o governo Lula, né? Como sendo aí, digamos, uma continuação do Flávio Dino, ou o Flávio Dino sendo um apêndice do governo Lula, e o Congresso Nacional, especialmente o pessoal do chamado Baixo Clero, que se sentiram traídos na situação toda, nas negociações que foram feitas. Então vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com este meu projeto, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então qual que é a questão básica aqui a respeito desse projeto de lei, dessa PEC, desse pacote aqui, que na verdade não é só um projeto não, né? Tem mais coisa envolvida aqui, inclusive. Mas olha só, o governo mandou a mensagem aqui, né, de envio ao Congresso dessa PEC. Então, tem aqui, né, uma expectativa de 327 bilhões de redução em 5 anos, né, 72 bilhões em 2 anos, ano que vem em 2026 e tudo mais. Só que o que acontece, né? Primeiro de tudo, essas medidas vão ser discutidas, podem ser mudadas, e isso aqui pode nem ser aprovado no Congresso no final da história. É claro que se não for aprovado, o dólar vai a R$7, a gente sabe disso muito bem. Só que até o momento em que o pessoal do Poder 360 fechou esta reportagem aqui, a PEC não tinha sido cadastrada no sistema da Câmara ainda. Então, qual é a velocidade que esse pessoal tem para avaliar a questão? É um grande ponto. Então, já no dia 29, o governo tinha enviado aqui um projeto de lei complementar, né? Botaram PLP. PLP não é isso não, né? Projeto de lei parlamentar. É PLC, né? Projeto de lei complementar. E um projeto de lei normal aí no dia 29 de novembro, e agora mandaram a PEC também. Então você pode ver aqui que tem tudo isso aqui em laranja é via PEC, vários itens, tudo que é em azul escuro é via projeto de lei, e tem isso aqui via projeto de lei complementar. Então, o governo já encaminhou isso aqui tudo para o Congresso, ao que parece, né? E na calada da noite, inclusive, né? Faz parte do governo Lula, sempre faz isso aí, né? No 31 de julho, o Lula disse que o governo dele tinha transparência, não fazia nada aqui à meia-noite, né? Sem decretos à meia-noite, sendo que ele já tinha feito isso no ano passado, né?
ao cair das luzes do ano legislativo. Será que vai ter outra coisa desse tipo esse ano? Falta poucos dias para a gente descobrir, né? E em 30 de julho, né? Olha só, né? 30 de julho, sendo que 31 o Lula falou isso aqui, né? 30 de julho, o governo, às 11 da noite, detalhou publicamente o congelamento orçamentário na calada da noite, né? Se o governo tivesse peito, era no meio do dia para ver o dólar disparando, né? E em setembro, 30 de setembro, também na calada da noite, o governo publicou o decreto ali com os detalhes do bloqueio do orçamento, enfim, né? Tem um monte de coisas nessa história aqui, a maior parte dos valores é referente ao salário mínimo, e eu já expliquei que isso aqui não faz o menor sentido, né? O governo é responsável por aumentar os gastos com o salário mínimo. Ele reduzir os gastos agora não significa economia. Significa que ele apenas reduziu o aumento que ele havia proposto originalmente. Não é corte, não é economia. Mas enfim, né? Cada um acredita no que quiser. Essa é a verdade. E tem mais um monte de coisas que vamos lá. No melhor dos cenários, ainda que o Congresso Nacional aprove do jeitinho que o Lula mandou, subscreva o que o Lula fez ali, eu acharia uma subserviência bizarra do Congresso se isso acontecesse. Ainda assim, não tem garantia nenhuma de que esses números vão ser atingidos pelo governo Lula. Porque o governo, a equipe econômica do governo é mestre em errar as suas previsões econômicas. A gente sabe muito bem disso. Olha lá, os caras falaram que o governo ia faturar, ia ter uma receita superior a 50 bilhões de reais com o voto de qualidade do CAD e não chegou nem a 1 bilhão de reais. Olha o nível de erro, de percepção, de estimativa desse pessoal, uma coisa completamente absurda, né? Mas o Geraldo Alckmin está lá todo empolgado, né? Perguntaram a ele a respeito do dólar, se o dólar iria cair, e ele falou o seguinte, né? Que quando o Congresso aprovar o pacote fiscal aí, o dólar vai se acomodar em patamares mais baixos, né? Eu acredito que sim, o dólar vai cair, até a não ser que aconteça algo muito ruim com esse pacote lá no Congresso Nacional. Mas se ele for aprovado, mesmo se ele for empurrado com a barriga ainda para o ano que vem, eu acho que o dólar vai cair abaixo dos R$6 ainda esse ano. Uma tendência, é a tendência que o dólar tem feito ao longo desse ano. Um ano de muito aumento, né? O real perdeu mais de 20% em relação ao dólar esse ano, mas com altos e baixos. Então o dólar se valoriza, aí ele se corrige, mas ele não se corrige para o patamar anterior, é um pouco acima, é um novo normal. Aí o dólar se valoriza de novo, aí ele cai para um patamar mais baixo, só que mais elevado que o patamar inferior imediatamente anterior, é um novo normal, e assim sucessivamente. Então o dólar pode cair para, sei lá, 5,80? Pode, mas 5,80 era o patamar alto de antes, né? Agora vai ser o novo chão do dólar. Essa é a verdade, essa é a realidade, né? Agora, como que está a perspectiva para aprovação desse pacote lá no Congresso Nacional? Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Senado, aliás, no Congresso como um todo, né, falou o seguinte, que essa PEC aqui vai ser aprovada nas próximas 2 semanas, mas vai ter mudanças porque é natural que isso aconteça, né? Só que o mais importante para ele é aprovar isso tudo ainda esse ano. É o grande ponto, de fato, aqui, né? E eu fico pensando, cara, como as pessoas falam isso aqui com a maior naturalidade. O Randolfo Rodrigues declarou isso aqui, entrevista, declarou, né, o seguinte, que a liberação das emendas parlamentares pelo Flávio Dino vai ajudar no avanço desse pacote. E aí eu te pergunto, por que o Flávio Dino bloqueou essas emendas lá atrás? Por qual razão jurídica? Essa razão deixou de existir? O Flávio Dino mudou o seu entendimento? Isso aqui está claramente, é uma confissão de que o Flávio Dino tomou uma decisão jurídica com um ideal político, para usar isso como uma cartada contra o Congresso Nacional em algum momento, para comprar o apoio do Congresso Nacional. Como que isso aqui é tratado com essa naturalidade? É algo que não entra na minha cabeça definitivamente, né? Mas então, isso aí já é algo escancarado, já é algo evidente, só que ainda assim o Congresso esperava mais do Flávio Dino. A coisa realmente não seguiu como o projetado aqui por parte do Congresso Nacional, pelo menos, né? Então tem um pessoal aqui do baixo clero, né? Alguns congressistas do baixo clero que estão revoltados com o andamento da coisa,
e acreditam que foram deixados de fora de um acordo feito entre o alto clero do Congresso Nacional e o Poder Executivo, que certamente, sim, né, foi feito um acordo de fato nesse sentido aí. Quem que está mais reticente em relação ao governo? Alguns partidos estão com resistência nesse momento e a gente não sabe o quanto que isso vai impactar. Lembrando que estamos falando de uma PEC que precisa de uma maioria qualificada para ser aprovada. Será que o governo Lula tem essa maioria e será que vai conseguir algo nesse sentido? Não sei, mas nós saberemos nas próximas semanas, sem dúvida. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.